Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas sobre política, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Estamos na nossa segunda conversa sobre convite à revolução. E o que é importante a gente falar nesse momento é que a palavra cura. O fato de conhecermos o significado das palavras nos aproxima muito mais da essência das coisas, da substância das coisas. E isso é um fator importante para as relações. É o que a gente pode encontrar, e de compartilhar a verdade. Então, se a gente tem uma ideia um pouco mais precisa, mais próxima dos fatos e dos fenômenos, nós podemos tomar decisões mais adequadas, nós podemos fazer escolhas que nos permitam ser melhor sucedidos, ter mais prosperidade, Então, com uma avaliação mais adequada das coisas, os resultados tendem a ser melhores, E também você pode encontrar novos fatores, que te permitam realizar muito mais, Então, assim, a primeira palavra que a gente precisa curar no nosso vocabulário, porque nós sempre adoecemos as palavras porque o mundo ao nosso redor, pela violência tanto institucional quanto pela violência difusa, tende a nos adoecer, Então a gente começa a ter umas ideias precárias das coisas, umas ideias deficientes das coisas, A gente precisa curar as palavras. E a primeira palavra que a gente precisa curar é a palavra revolução. Revolução não significa guerra. Se você abre todos os livros didáticos de história, você vê sempre a revolução associada à guerra. A Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, Várias revoluções estão sempre associadas a guerras e os heróis sempre são os generais, Mas nós temos outros exemplos de revolução que a gente não tem a mesma devida atenção. Nós temos a Revolução Industrial, nós temos a Revolução Agrícola, nós temos a Revolução tecnológica, digital, da informática que estamos vivenciando agora. Aliás, estamos nos beneficiando dessa revolução tecnológica da informática. Nesse exato momento que estamos nos comunicando através da internet, através desses aparelhos eletrônicos que nos são oferecidos, Então, assim, a revolução é a reunião de fatores, que facilitam, você concretizar uma ideia, Então, e a partir que você descobre, você exercita uma maneira mais fácil de realizar as coisas, é muito inteligente você abandonar as atividades que eram mais difíceis, de se chegar àquele mesmo resultado, por economia de recursos, por economia de tempo, por economia física e mental, Então, quanto mais fácil, mais prático for a realização das coisas, mais tempo livre você terá, até para imaginar outras maneiras mais fáceis de realizar outras coisas que ainda nos desgastam. Então, o processo revolucionário é exatamente isso. Você descobrir, propor, exercitar coisas novas, que tornam a vida mais fácil e mais prazerosa. Então, ser revolucionário é buscar a felicidade. Não tem nada a ver com guerra. Nada a ver com guerra. A guerra certamente aconteceram
porque foram a resistência dos opressores, né? Porque não queriam perder seus privilégios, porque o mundo era mais propício para eles do jeito que era, né? Então, quando surge uma revolução, as pessoas precisam adquirir novas habilidades. E as pessoas acomodadas não querem adquirir essas novas habilidades, né? E acabam sendo obsoletas, né? Inclusive no mercado de trabalho, né? Então, é esse o problema. Então, por isso, né, as palavras são reprimidas. Por isso, a circulação de ideias são coibidas. Né? E nada, né, como a gente já disse no nosso primeiro encontro do Convite à Revolução, nada foi tão radical em transformar o mundo do que o Evangelho. Né? E o Evangelho é a palavra. E é uma palavra que curou, né, muitas feridas, né, e evitou que outras feridas fossem abertas, né? Propondo o perdão, propondo o amor, né, a generosidade, né, e a confiança em si mesmo, a promoção da verdade, para que a gente pudesse nos libertar. Então, em cada período em que a divulgação das ideias, né, são proporcionadas pela tecnologia, né, essa palavra vai tendo um alcance cada vez maior e o mundo vai se transformando junto, né, com a imprensa de Gutenberg, né, que popularizou, né, o acesso à Bíblia, né, e assim, e hoje, né, os meios de comunicação, né, e a internet, que é uma experiência maravilhosa, né, nessa divulgação das ideias, né, inclusive do Evangelho. Curando a palavra revolução, sabendo que revolução não é guerra, e está certo que não quer a guerra, né, o Evangelho nunca propôs a guerra, né, mas o Evangelho sempre nos mostrou que nós vivemos uma cultura de guerra que precisa ser transformada. Curando a palavra revolução, precisamos curar uma outra palavra, que é a política, né? Política, no seu original grego, quer dizer cidade, né? Polis é cidade. E política é o que se relaciona à cidade. E a relação, né, mais produtiva do ser humano, do cidadão com a cidade, né, é você cuidar da cidade. Então, política é cuidar da cidade. Político é quem cuida da cidade. Então, olha só uma doença, né, que vem do equívoco. Nós estamos insatisfeitos com os nossos representantes, que são os políticos, né, que assumem os cargos administrativos para cuidar da cidade e não cuidam com decência, não cuidam com competência, né, não cuidam com habilidade e nem com o compromisso necessário. Né? Então, nós condenamos os políticos. Bom, a gente precisa entender que, nos aproximando da essência dessas palavras, da ideia político e política, né, nós não podemos considerar esses malfeitores como políticos, né? Esses malfeitores são, na verdade, malfeitores, né, que aproveitam da oportunidade da administração pública, né, para poder ter benefício próprio, né, beneficiar os seus comparsas, né, e prejudicar toda a cidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa curar é a ideia de político e a ideia de política. Nós não podemos rejeitar a política e o político por causa desses malfeitores. Muito pelo contrário. Precisamos sim promover políticos e promover a política. Ocupar esse espaço, né? E aí, esse espaço, um mecanismo que a gente conseguiu, né, de uma maneira mais pacífica, né, e sem usar, né, as dores da guerra, é a eleição, né? E a eleição, ela precisa ter a nossa participação. Esse ano é o ano mais importante, né, da política brasileira, porque é um ano em que os partidos estão convidando as pessoas para serem candidatas a vereador, né? E você que se sente preparado, você que se sente, no mínimo, não preparado, mas comprometido, né, com bons valores, né, você precisa estar disposto e disponível a aceitar esse convite a ser candidato a vereador.
né? Porque a cidade é onde tudo acontece, né? E assim, se hoje nós estamos insatisfeitos com as pessoas que nos representam, nós devemos nos oferecer para representar, né, e cuidar da cidade de uma maneira mais adequada, né? Então, até setembro desse ano, né, é o prazo para que os partidos possam filiar as pessoas que pretendem ser candidatas em 2016. Né? Então, aceite esse convite, faça parte da revolução, né? Esteja disposto a cuidar da cidade, né? Faça parte da política, participe, né? E vamos conversando, porque a cada encontro nosso a gente pode estar esclarecendo melhor as ideias. A palavra cura, né? E a palavra curar, né? Cura em latim significa exatamente cuidar. Então, cuidando um dos outros, cuidando das nossas ideias, é que a gente vai poder, né, cuidar melhor da cidade e ter uma cidade que nos permita ser cada vez mais felizes. Cara, escalete para todos vocês e está aberto o convite à revolução.